Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aqui para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sabedoria de Deus. Deus onisciente, dono de toda a sabedoria, de todo o poder. Não é mesmo? Amado, só os tolos sabem de tudo e saem falando. Os sábios, eles aprendem algo novo todos os dias e ficam calados. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, 10. Se ligue. Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus encheu ele de sabedoria e acrescentou algo mais, riquezas. Amém? Então, seja sábio, se ligue. A sabedoria de Deus. Como ser sábio segundo a Bíblia? Vamos nos aprofundarmos aqui no conhecimento. Mas se você deseja obter sabedoria de Deus, este artigo é perfeito para você. Essa reflexão aqui é perfeita para você. O sábio é a pessoa que teme a Deus, em primeiro lugar. Temer a Deus. Isso aí já é um motivo de sabedoria. Conforme Provérbios 9, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Amém? Amados, existem pessoas que são inteligentes, entendem bem a Bíblia, algumas estudaram teologia, ou até mesmo foram bem instruídas pelos pais e mestres, mas apesar disso tudo, não são sábios. São inteligentes, mas não são sábios. E a diferença é muito grande. Você sabe descobrir esse artigo porque isso acontece e qual a diferença de ser inteligente e ser sábio? Segundo a palavra de Deus, vamos nos aprofundar. Amém? Diferença de ser sábio e ser inteligente. Vai aprender também o que é sabedoria segundo a Bíblia, quais os benefícios de possuí-la e como obtê-la. O que é sabedoria e inteligência? Antes de tudo, você precisa saber a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia. Inteligente é a pessoa que tem muito conhecimento, leu muitos livros, estudou bastante, tem a formação acadêmica. Isso é a pessoa inteligente, tem muito conhecimento. Mas nem todo inteligente é sábio. Mas todo sábio é inteligente. Uau! Nem todo inteligente é sábio, mas todo sábio ele é inteligente. Mas já conheci pessoas que estudam muito e passam horas e horas na frente dos livros. Isso faz dela pessoas inteligentes, ou seja, que possuem muito entendimento sobre as coisas. Realmente quem estuda sabe mais, não é mesmo? É uma pessoa inteligente. A inteligência, porém, amado, pode ser usada para coisas boas e ruins. Não é mesmo? A inteligência leva a pessoa a fazer coisas boas e ruins. E o sábio só vai fazer coisas boas. Quantas pessoas inteligentes aí fora não usam o seu conhecimento para cometer crimes, como por exemplo, programadores que viram hackers. Uma pessoa assim é inteligente porque estocou muito conhecimento, porém ela não é sábia. Fez da inteligência dele uma pessoa mal. Não é mesmo? Uma pessoa assim é inteligente porque estocou muito conhecimento, porém ela não é sábia. Pessoa que anda aproveitando da sabedoria para ser trapaceiro, para ser usurpador, acha que é bom de lábia. Um cara desse, ele é inteligente, mas não é sábio. Amém?
A sabedoria, por outro lado, amado, é diferente. Sábio é a pessoa que não só conhece muito, mas coloca em prática e sabe usar seu conhecimento para o bem de todos e não visa somente o benefício próprio. Até porque quando ajudamos os outros, estamos de certa forma nos ajudando também. Então o sábio ele não tira proveito em pisar em alguém, em derrubar alguém, em passar a perna em alguém, não. Existem muitos sábios, amado, com pouco conhecimento, que vai mais além do que pessoas inteligentes, cheias de conhecimento, não é mesmo? Tem pessoas sábias, que é muito mais inteligente do que os inteligentes, só por ser sábio. Sabedoria de Deus segundo a Bíblia, vamos entender agora, né? Vamos ver agora o que é ser sábio segundo a Bíblia em alguns versículos. Amém? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Lá em Provérbios 9:10, conforme nós lemos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O versículo fala sobre conhecer a Deus e temê-lo. Uma coisa está ligada à outra. Conhecer e temer a Deus. Geralmente todos que conhecem a Deus o temem, de modo que esta é a razão pelos quais muitos cristãos não temem a Deus verdadeiramente. Eles não conhecem o bem. Conhece a Deus, mas não teme. Satanás, por exemplo, conhecia Deus, mas não temia a Deus. O temor, neste verso, tem a ver com respeito. Seria como um filho que está sempre perto do pai e o respeita. É diferente. O filho que respeita o pai, não quer dizer que ele tem medo de pai, ele tem respeito. Assim também é nós com Deus, temos que respeitá-lo como pai, criador de todas as coisas. Como no caso de José, por exemplo, que era bem próximo a Jacó e o respeitava. Segundo a Bíblia, amado, o sábio é aquele que conhece e teme a Deus. Não adiantaria nada termos todo o conhecimento do mundo e perdermos a salvação de nossas almas por não caminhar com aquele que criou todas as coisas, não é mesmo? Existem pessoas que têm formações acadêmicas, mas não entendem nada da Bíblia, não lê a Bíblia, não tem temor a Deus. O sábio, amado, o sábio tem domínio próprio. O tolo, ele dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à ira, ele se ira por qualquer coisa, mas o sábio não, o sábio ele domina. Ele tem domínio sobre a ira. O tolo é controlado pela emoção, enquanto que o sábio tem domínio sobre as suas emoções. O Espírito Santo, amado, é quem nos dá este autocontrole. O fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:23. Domínio próprio. E o domínio próprio vem para os sábios e não para os inteligentes. É o Espírito Santo é quem nos dá este autocontrole. O sábio é aquele que acumula conhecimento. O sábio acumula conhecimento. Provérbios 10:14. O sábio ele acumula conhecimento. Como eu já havia dito, nem todo inteligente é sábio, mas todo sábio é inteligente. Se ligue. Acumular conhecimento nos faz sábio, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, menos vamos tender a fracassar. O sábio, ele evangeliza e discipula. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios 11:30. O livro de Provérbios, amado, é cheio de conhecimento. E nada mais, nada menos que escreveu foi o rei Salomão, onde Deus deu sabedoria a ele. Estude o livro de Provérbios e coloque em prática, não fica só na teoria, fica na prática. Amada, a pessoa que ganha alma para Cristo é sábia, porque esta faz a vontade de Deus e cumpre o principal papel da igreja. Isso está ligado ao temor que ela tem com a palavra de Deus. A pessoa sábia, ele é um evangelista.
Por que precisamos de sabedoria de Deus? Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Provérbios 9:12. Se você for sábio, terá benefício. Se você é um zombador, você sabe o zombador, né? Quando você vai falar de Deus, começa a zombar de você, isso é um tolo. Uma pessoa que zomba de Deus é um tolo. Mas os que dá testemunho de Deus é sábio. O sábio, amado, ele tem abundância financeira. Sabia disso? O que adquire sabedoria é amigo de si mesmo. O que guarda entendimento prosperará. Provérbios 19:8. O que guarda entendimento prosperará. Todo sábio é próspero. Ele tem sabedoria. Se você estudar muito e for sábio, você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Isso é bem óbvio. É óbvio. Você vai ter sabedoria para poder administrar o dinheiro. O tolo pega o dinheiro e sai gastando aí, ó. O sábio não, o sábio ele se segura para a hora certa. Apesar disso, muitos preferem gastar tempo com filmes, séries, novelas, videogames, redes sociais e outras coisas dessa natureza. E não se dedicam poucos aos estudos. Quem lê sabe mais. Quem busca sabedoria sabe mais ainda. Como consequência disso, eles têm dificuldade financeira gerada pela tolice de desperdiçar muito tempo com coisas fúteis. O tolo sai gastando dinheiro aí, trabalha, derrama suor e sai gastando à toa. O sábio não, o sábio segura. Meu pai sempre me falava, a pessoa vale o que tem, e é verdade. Quando a pessoa tem, pode observar, está rodeado de amigos. Quando ele não tem, os amigos se afastam. Então é melhor ter dinheiro do que ter amigos. Tem uns que falam, é melhor ter amigo. Não vai nessa não. Não vai nessa de é melhor ter amigo que dinheiro no banco. Não vai nessa não. A pessoa vale o que tem. Se você tem sabedoria, você é sábio. Se você não tem, você é um tolo. Se você tem dinheiro, você vale o que tem. Se não tem, você não vale nada. Seja sábio também nas finanças. Por consequência disso, amado, elas têm dificuldade financeira e gerada pela tolice de desperdiçar muito tempo com coisas fúteis. Mas atenção, eu não quero dizer com isso que acredito que o Evangelho da Prosperidade que ensina que todo cristão vai ficar rico. Não, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Busque com sabedoria. Essas prosperidades que eles falam aí, que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, isso aí não é bíblico. Mas é óbvio que se você estudar muito, a tendência é você prosperar financeiramente. Seja você cristão ou não. Seja sábio. Admiração das pessoas. Os filhos sábios dão alegria ao pai. É mesmo? Os filhos sábios dão alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios 10:1. Olha só. Todo filho sábio dá alegria aos pais. Ele vai se tornar o quê? Um médico, um advogado, um professor. Enfim, vai ter uma formação acadêmica e dedicar uma profissão boa. Não vai se matar aí para ganhar salário mínimo. Não é mesmo? Enquanto o filho tolo dá tristeza, não estuda, se envolve nos vícios, entra no mundo do álcool, das drogas, da prostituição. E esse tolo dá tristeza aos pais. Observe os pais que têm filhos com formações acadêmicas. São felizes, são alegres. Já aqueles que têm filho tolo, envolvido no mundo das drogas, dos vícios,
andam tristes, sofrem. Conforme João 10:10, o ladrão vem estão para matar, roubar, destruir, ele vem destruindo, vem roubando a paz de todo mundo. Este verso, amado, ele faz contraste entre quem é sábio e quem é tolo. O filho sábio é aquele que dá orgulho para a família que tem. No entanto, o tolo é aquele que irrita e envergonha os pais, não é mesmo? Quantos pais existem por aí amargurados pela tolice dos seus filhos, que os envergonham, não é mesmo? O filho que é sábio, amado, é aquele que o pai e a mãe enchem a boca para falar sobre ele. Eu tenho orgulho do meu filho. Seus pais são orgulhosos pelas coisas que você faz. Você tem orgulho dos seus filhos? Continue assim, continue instruindo. O rei Salomão falou ali em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ele crescer, não desviar dele. Eu acompanho pessoas ali no centro de recuperação, eu vejo o sofrimento dos pais com os filhos tolos, que se envolveram nos vícios do álcool, da droga, da prostituição, do crime. São tolos. Enquanto os pais que levaram os filhos para uma formação são alegres. O filho que é sábio, amado, é aquele que o pai e a mãe enchem a boca para falar sobre ele. Seus pais são orgulhosos por falar deles. O sábio, amado, ele é admirado não só pelos pais, mas por todos que o conhecem. Já observou isso? É uma bênção para todos ao redor, sejam parentes, amigos, vizinhos e até desconhecidos. Tem pessoas que olham para a pessoa e falam, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é sábia. Essa pessoa é uma pessoa de Deus. Enquanto o outro, você olha, você acha que o cara tem cara de pingunço, o cara tem cara de drogado, o cara tem cara de trapaceiro. Tem mulher que olha para a mulher, você já vê logo que tem cara de prostituta, de barranco. É ou não é? E tem mulher que você olha para ela e você vê que é uma mulher sábia. Enfim, a diferença está na tolice e na sabedoria. Com a sabedoria se destrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Provérbio 24:3. Provérbio, amado, é cheio de ensinamentos. A pessoa que tem sabedoria sabe como edificar um lar e sabe mantê-la. A pessoa sabe, ele sabe edificar um lar. E a tola destrói com as próprias mãos. A sabedoria é extremamente necessária para quem quer ter uma família abençoada por Deus. Se este for o seu caso, coloque em prática tudo o que lê aqui. Família é projeto de Deus. Quando Deus está na direção, conforme o Salmo 127, se o Senhor edificar a casa, em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que o edificam. Ou seja, se o Senhor não estiver presente em um lar, é tudo em vão. Seja sábio com a sua família, busque a presença de Deus, busque a sabedoria de Deus. Respeite aqueles que você lidera. Pai Deus diz, e todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira e temeu ao rei, porque viu que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis 3:28. O pessoal viu ali em Salomão a diferença de Salomão para os demais reis, até mesmo para o seu pai Davi. Salomão trouxe sabedoria para aquele povo, enquanto seu pai Davi era um homem que tinha mãos sujas de sangue, era um homem de guerra. E Davi não, e Salomão não, Salomão foi de paz, de harmonia, de amor, cheio de sabedoria, cheio de riqueza. Amém? Portanto, tenha sabedoria. Atos 6:23 diz, escolhei para vós, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. A sabedoria que vem de Deus, amado, nos capacita para nosso chamado. Não prega a palavra de Deus de qualquer jeito, não. Não evangelize de qualquer forma.
Se prepare e busque pela sabedoria. Se capacite antes para exercer bem o seu ministério. A pior coisa é quando você vai ouvir uma pregação e o cara se desliza. Não tem conhecimento. Não é firme no que fala. Você tem que ter sabedoria das coisas de Deus. Porque é Ele que dá sabedoria. Quando for fazer algo para Deus, busque primeiro a direção de Deus e Ele vai te dar sabedoria. Se prepare e busque pela sabedoria, se capacite onde exercer bem o seu ministério. Busque sabedoria do Senhor. A palavra de Deus é bem claro. Quer sabedoria? Busque o Espírito Santo. Portanto, seja sábio. Seja sábio. Amém? Vamos buscar de Deus sabedoria. É Ele que nos capacita. É Ele que nos direciona. Ele é onisciente. Ele é dono de toda a ciência. Dono de toda a sabedoria, amado. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Amém? Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. A lei do Senhor ela é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O Salmo 19:7 fala muito sobre isso. Portanto, estude a palavra de Deus para adquirir sabedoria. Falando um pouco de mim, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, mas parece que quanto mais eu leio, menos eu sei. E por reconhecer que não sei nada, Deus vai me dando mais entendimento ainda, por conta da minha dependência dEle. Eu cada dia aprendo mais e mais com Deus. É gradativo, eu vou crescendo a cada dia que eu vou buscando. E a palavra de Deus é bem claro, buscar-me-ei e vos acharei, quando me buscar todo o vosso coração. Igual muitas pessoas que não lêem a Bíblia, inconscientemente acreditam que já sabem o suficiente. Eu conheço pessoas que falam, não, eu já sei de tudo, já tenho minha formação, já tenho minha religião formada. Mas conhece muito pouco de Deus, portanto, peça sabedoria de Deus em oração. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida. Tiago 1,5. Se você pedir sabedoria a Deus em oração, Ele com certeza vai se agradar do seu pedido, assim como Ele se agradou quando Salomão lhe pediu sabedoria para guiar o povo de Israel. Abra seu coração e peça ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me ajude no conhecimento. Coloca, amado, esse pedido como prioridade, porque você tendo sabedoria, você vai saber abençoar em muitas áreas, conforme já vimos os benefícios dela. Ande com pessoas sábias. Provérbio 13:20, ele é bem claro. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Ande com pessoas sábias. Não ande com os tolos. Você sabe que um abismo leva outro abismo, né? Um tolo vai levar você a ser tolo. Um sábio vai levar você a ser sábio. Então, ande com quem é sábio. Provérbios 3:20. As pessoas que caminham com a gente são os quais vão influenciar nossas ações, não é mesmo? Você pode ver um abismo e leva outro abismo. Sendo assim, ande com pessoas sábias. Geralmente as pessoas sábias são as mais velhas. E essa é a dificuldade dos jovens. Tem muitos jovens aí que quebram a cara por causa disso. Acha que nós somos cafonas, que nós somos ultrapassados. É engano deles, nós somos experientes. Então os jovens devem buscar conhecimento com os idosos, porque são experientes. Os jovens das igrejas são como os do mundo nesse sentido. Eles preferem andar com pessoas da idade deles por conta da similaridade. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Ela ensina a andarmos com pessoas mais experientes. A não ser que você tenha amigos como Daniel teve ali, né? Ananias, Misael e Azarias. Aí tudo bem. Se você tem amigos desse nível de santidade, é uma boa ideia andar com eles. Então procure amigos que vivem em santidade, que não se envolvem com vícios.
aí, amém. Mas se você anda com pessoas que sabem menos do que você, as chances são que você vai crescer sem sabedoria, não é mesmo? Se você se envolve com pessoas tolas, vai se tornar um tolo. Se você envolver com pessoas ignorantes, você vai se tornar ignorante. Portanto, ande com pessoas sábias. Mas se você anda com pessoas que sabem menos do que você, as chances são que você não vai crescer em sabedoria. Ouvi a correção e sede sábios, e não rejeiteis. Provérbios 8:33. Entenda, amado, que quando a pessoa te corrige, ela não necessariamente está te atacando ou te odiando. E mesmo que fosse assim, se alguém te repreende, de fato você está errado, você deveria até agradecer, porque muitas das vezes nós não enxergamos os nossos próprios erros. E para isso Deus pode usar outra pessoa para nos avisar. Amigo é aquele que corrige. Aquele que aceita tudo que você faz não é seu amigo. Porque se você faz coisas ruins, ele apoia as coisas ruins. Se você faz as coisas más, ele apoia as coisas más. Então, esse não é seu amigo. Amigo é aquele que corrige. Deus manda nós corrigir. Amém? Portanto, seja inteligente e seja também sábio. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos nos um louvor. A Ele toda a honra, toda a glória, ao dono da sabedoria e do conhecimento, nosso Deus, o qual nós servimos, é dono de toda a ciência. Amém? Vamos ouvir o louvor e pedir a Deus sabedoria, né? Vamos pedir a Deus sabedoria, que a sabedoria pede ao Espírito Santo. Amém? Vamos ouvir esse louvor. Medita esse louvor. Ele somente a Ele seja a honra. A Ele toda a honra, toda a glória, exaltado é o nosso Deus. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Amém. Quanto do conhecimento, o insondável Senhor, são os teus caminhos. Amém. Peça, Salomão, o que queres? Salomão, Senhor, me dá sabedoria. E ali o Senhor encheu Salomão de sabedoria, diz que na terra não houve ninguém igual a ele. E ali Deus acrescentou as riquezas também, porque ele já tinha sabedoria para administrar as riquezas. Tem pessoas, amado, que não pode nem ter riqueza, porque não sabe administrar. Então primeiro tem que ter sabedoria para poder saber administrar as riquezas que Deus vai colocar em tuas mãos. Se você não tem sabedoria, como é que você vai administrar? Então busque primeiro sabedoria, não seja tolo. Seja sábio. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém? Busque sabedoria do alto que vem de Deus. Vamos orar? Ó maravilhoso Deus e eterno Pai, dono de toda sabedoria, dono de todo conhecimento, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, está fazendo e creio que muito o Senhor irá fazer para cada um de nós. Eu te louvo, Pai, por o Senhor está me dando sabedoria. Peço que o Senhor vá de encontro também essa pessoa que ainda não tem sabedoria, Pai. Ainda está com a mente fechada, com a visão fechada. Que o Senhor venha abrir a mente dessa pessoa, venha dar visão espirituais para ele, para que ele possa também conhecer que o Senhor é dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. Que ele venha, Pai, buscar de Ti, assim como Salomão buscou sabedoria. Venha saber lidar com as pessoas. Que ele não seja influenciado pelos tolos, e sim pelos sábios.
Que essa pessoa venha cheia de conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Conforme Provérbios 22:3, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ele crescer não venha desviar dele. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. A ti toda honra, toda glória, reconheço que tu és o dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tu és onisciente, onipotente, onipresente. A ti pertence toda a ciência e toda a sabedoria. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado, é isso aí. A ele toda a honra, toda a glória. Ele é o dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Ele é onisciente. É dono de toda a ciência. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então é a ele, não há outro igual a ele. Eternamente, a ele toda a honra e toda a glória. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha buscar conhecimento daquele que tem todo o conhecimento. Satanás é um tolo, Deus é um sábio. Então ande com o sábio, ande com Deus e Deus na direção sempre. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia, medite nesse louvor, receba. A ele toda a honra, toda a glória, eternamente, eternamente. Nós vamos estar lá com ele, louvando. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. A ele toda a honra, toda a glória, eternamente. Não há outro igual a ele. O outro é tolo. Seja ministrado agora, seja ministrado pelo teu. Ele é sábio. Levante suas mãos recebendo mesmo. Amém. Olha só, abra seu coração. Deixa Deus falar com você através desse louvor. Ele ia falar através da palavra. Imagina um dia você estar lá no céu, louvando, dizendo a Ele: um dia eu vou estar lá, nós vamos estar lá. Amém? Então, um bom dia, fique na paz, dando a direção sempre.